é bastante fácil notar na atual classe artística brasileira, além das suas atitudes elitistas, hipócritas e gananciosas, um certo grau de ignorância que, como muito bem explicava o professor Olavo de Carvalho, anda de mãos dadas com a maldade. Eu estava assistindo recentemente um vídeo postado, o último, né, vídeo postado pelo Gastão Moreira no seu canal Casa Gastão, um canal voltado para a música, né, a música popular, né, metal, pop, rock. Um breve vídeo, né, comentando a respeito do último álbum do Ratos de Porão, cuja temática, né, vamos dizer, um álbum conceitual, né, voltado para a atual situação política do Brasil, o tema das letras, né, se refere a isso e, sobretudo, para o antibolsonarismo. E eu estava lendo algumas letras, estão todas disponíveis já na internet, né? Assim, é uma coleção, já não são, porque o que essas bandas eram nos anos 80, com uma série de palavras de ordem, hoje virou uma coleção de clichês. Clichês que qualquer criança é capaz, né, de escrever. Então, eu já mostrei agora, tá difícil de puxar aqui álbuns da minha coleção. Eu sou bastante fã das bandas punk brasileiras na década de 80. Então, puxei aqui Olho Seco, Ratos de Porão, Cólera, Garos Podres, Fogo Cruzado, Ataque Epilético, enfim, né, o Brigada do Ódio. Álbuns clássicos. E naquele tempo ainda era uma coisa bastante original, underground, e não havia uma intenção vamos dizer, de se engajar, né, na indústria fonográfica, vamos dizer, aquilo do show business music, né? A coisa era muito mais espontânea, né? Era podreira, era underground, né? E mesmo com toda aquela força de expressividade, né, porque havia muitas letras interessantes, e mesmo com toda aquela originalidade, não mudou nada o país. Agora, se imagine agora que ele, assim, neste momento em que essas bandas, esses já senhores do punk dos anos 80, estão todos engrenados no sistema, né? Vale lembrar que há não muito tempo atrás, no seu programa lá do Panelaço, o João Gordo trouxe Fernando Haddad e Manuela Dávila para sua cozinha. Então a gente já sabe de que lado ele está. Então quando ele está atacando o atual presidente Bolsonaro, não é porque ele é um punk, um anarquista que não está do lado de nenhum lado. Não, ele sabe, né, que no fim das contas, né, já que ele está muito engajado, né, na cultura punk, na filosofia punk, ele não deve ignorar que, sim, ela sempre resvala para o socialismo. Se você pegar desde os diálogos entre Karl Marx e Joseph Pierre Proudhon, no século XIX, o Joseph Pierre Proudhon era um anarquista socialista. Não tinha como derrotar o marxismo sem ser socialista. E ele não conseguiu derrotar o marxismo, ao contrário, né? Foi abocanhado pelo marxismo. Todos os grupos punk são esses, assim. Eles não são anarquistas. Eles só são bucha de canhão para todo o processo revolucionário cultural. Como as bandas de cultura pop, musical e cultura pop, desde os anos 50 estão sendo. O punk é só mais uma aposta. Uma aposta bastante marginalizada, mas está aí, né? O pessoal do black metal foi outra. Então é claro que, sobretudo hoje, quando todas essas pessoas estão assim, o João Gordo é um clichê ambulante, meu filho. O cara tá ali comendo o capitalismo e arrotando a anarquia, lançando até marca de cerveja, né? Então é claro, o cara que está usufruindo de todos os benefícios do capitalismo e das leis, né, da Constituição, dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos, né? O cara vive num extremo conforto, tem o melhor tipo de atendimento médico, né? Tem uma boa casa, tem uma boa família, tem uma boa renda com royalties e se engrena em mais negócios. Onde está o punk aí que eu não estou vendo? E agora com esse último álbum ridículo, os álbuns dos anos 80 vale a pena, né? Agora eu não pago um centavo uma porcaria dessa, né? Não por ser anti-Bolsonaro, grande coisa ser anti-Bolsonaro. Essa classe artística de hoje, entre aspas, né, a classe artística, né, eu não sei se eles estão dessintonizados, porque eles não são a voz do povo, porque ainda Bolsonaro está ganhando. Não adianta dizer que o Lula está ganhando nas pesquisas. O Bolsonaro é o popular de agora, e sim, o povão está mais do lado dele.
Então, ou eles estão dessintonizados, ou eles estão tentando puxar o saco da oposição para tentar fazer a oposição ganhar, para eles resgatarem aquela mamata que a oposição dava para eles. Muito suspeito, sabe por quê? Porque, puxa aí na história, há 10, 15 anos atrás, um único show do Ratos de Porão, por exemplo, ou de qualquer outra banda punk, criticando o governo Lula ou o governo Dilma. Assim, explicitamente, criticando explicitamente. Com todos os absurdos, com toda... Não estou falando só de corrupção, de roubalheira, com todos os absurdos ideológicos que foram pregados. Né? Foi assim, tentaram institucionalizar uma série de porcaria, aborto, pedofilia, doutrina socialista aqui no Brasil, né? Tentaram aparelhar as instituições, né? O STF, enfim, todo aquele avanço de uma agenda socialista, esquerdista, sim, que foi explícito, isso foi explícito no governo PT. Né? Não, o professor Lauer, né, explicou tudo isso muito bem, muitos outros colaboradores, muita gente explicou, estudou isso aí. Quer dizer, a coisa era explícita, era escancarada. Onde estavam, por exemplo, os caras do Ratos de Porão para protestar contra isso, para protestar contra o Estatuto do Desarmamento, né, que desarmou os civis, mas não os bandidos. Você nunca vê, por exemplo, nunca vê o Ratos de Porão falando contra os bandidos. Geralmente até a favor. Se engajam nisso. Há uns 5, 6 anos atrás, o João Gordo estava apoiando lá os Black Blocs, né, que é um bando de Zé Ruela, Mauricinho, Patricinha, delinquente. Né? Então, é claro que esse pessoal, sim, eles já estão, já foram abocanhados pelo movimento de esquerda, pela cultura esquerdista, pela cultura de massa revolucionária socialista. É fácil perceber isso aí. A maior parte dos artistas, infelizmente, estão nisso. Artistas que eu gosto, que eu admiro por seu talento, mas que estão nessa. Então, como é que eles não percebem isso? Como é que o Gastão Moreira não é capaz de perceber que, sim, há problemas no governo Bolsonaro, mas a oposição está fazendo pior? O Bolsonaro tenta lá baixar o preço do combustível, a oposição vai lá e quer tentar fazer aumentar. Explicitamente estão tentando impedir o cara de fazer o que é certo, porque só eles acreditam que estão certos. E estão cooptando todos os artistas, porque os artistas estão interessados na sua carreira, no seu sucesso, no seu sustento, na sua vida boa. E o João Gordo não é uma exceção. Hoje não tem mais distinção entre João Gordo e Cláudia Raia, meu filho. É tudo farinha do mesmo saco. Né? São pessoas que estão apenas pensando no seu bem-estar, no seu ganha-pão, né? E, vamos dizer assim, estão ali se engajando nesse oportunismo para ganhar mais fama, mais dinheiro. Ratos de Porão fazia tempo que não lançava um álbum, agora está aproveitando essa onda para lançar mais um. Acabou a mamata do PT, né, João Gordo? Então agora você tem que lutar para botar aquele vagabundo lá, aquele ladrão do Lula, que inclusive o Lula reiteradamente está ameaçando algo que é bastante caro aos punks, que é a liberdade de expressão. Pegue o clássico álbum do Discharge, né? O primeiro álbum deles, que tem a música Free Speech. Né? A liberdade de expressão é algo que, assim, é basicamente um instrumento de expressão dos punks. E você tem um candidato à presidência que, sim, tem uma ficha extensa e suja de crimes e que está lá ameaçando a população, e eles não são capazes de olhar, pelo menos de apontar para este elemento. Eles apontam só para um elemento seletivo, que é o Bolsonaro. E é fato, sim, eles têm que criticar o Bolsonaro, eu também critico, mas eles estão criticando apenas de forma seletiva um único alvo e ignorando propositadamente o outro, que é muito mais prejudicial a eles próprios. Você, João Gordo, apoiar, né, vamos dizer assim, figuras políticas que são explicitamente socialistas, você está sim colocando você mesmo em risco, a sua liberdade de expressão e até, né, a sua propriedade, meu filho. João Gordo, você não é punk. Você é um homem praticamente conservador, com família, esposa, filhos, com negócios, com propriedades. Você vive como isso.
Você não vive como punk, e eu acho que você nunca viveu como um punk. Você sempre foi apenas um instrumentinho de movimentos revolucionários. Como você mesmo disse em uma entrevista há muitos anos atrás no Jô Soares, que vocês fizeram um show, se não me engano, na Holanda, em alguns dos países da Europa, e toda a renda foi revertida para o MST. Mas aqui é um pato, assim, é coisa assim de... Assim, é o famoso idiota útil. E até hoje ele está nessa. E tipos como Gastão Moreira não são capazes, ou são capazes, e fazem vista grossa, de observar isso. Né? Ou são incapazes de perceber isso porque falta inteligência, ou são, né? Ou são coniventes. Então, Gastão Moreira, não adianta vir com esse papo, leia para não ser enganado. Não, você tem que entender, meu filho, não adianta ler. É o ler e entender. É a informação e o entendimento. Se você não entender, não adianta você ler. Você vai ter que intuir a coisa. Né? E você, então, Gastão, você gosta tanto de indicar referências bibliográficas, né? Por que você não indica, por exemplo, Os Demônios de Dostoiévski? Lá ele fala. Ele dá a dica certinha. O professor que zomba de Deus na sala de aula está ao lado do movimento revolucionário. Isso é sutil. O juiz que absolve um criminoso está ao lado do movimento revolucionário. Um artista que começa a atacar apenas um lado para favorecer o outro, por exemplo, no caso, um candidato socialista, está ao lado do socialismo. É apenas um instrumento dele. Né? E é por isso que o último álbum do Raso de Porão é só uma coleção de clichês que até uma criança é capaz de entender.